Quando se fala em Sartre, logo vem à mente a ideia de angústia, de desespero, não é mesmo? Mas e se a gente olhasse por outro ângulo? E se a filosofia dele fosse, na verdade, uma espécie de caixa de ferramentas? É exatamente isso que vamos explorar aqui. Vamos usar os conceitos sartrianos para, quem sabe, mapear o próprio terreno da condição humana. Sabe aquela sensação? De repente a gente se vê no meio do mundo, meio que jogado ali, sem um manual de instruções, sem um mapa, sem um norte. É uma experiência que, de um jeito ou de outro, todo mundo já sentiu. E é bem aí, nesse sentimento, que a nossa conversa de hoje começa. Certo? Então vamos lá. O ponto central aqui não é buscar uma rota de fuga, sabe? Não é para escapar dessa condição de estar no mundo. Pelo contrário, a ideia é encarar de frente. E é aí que entra esse conceito incrível, a topografia do vazio. Pense nisso como as ferramentas, as coordenadas, para que cada um possa desenhar o seu próprio mapa com mais clareza. O mapa para o vazio. Sou um pouco estranho, né? Afinal, o que seria esse vazio? A primeira coisa que vem à cabeça é o nada, um espaço em branco. Só que para essa filosofia é justamente o contrário. Esse vazio não é vazio de verdade. Ele é uma paisagem com uma estrutura cheia de relevos e forças que definem a nossa experiência no mundo. E aqui está o coração da ideia. Essa topografia do vazio é basicamente o nosso campo de jogo, a vida. De um lado, a gente tem uma liberdade radical, que não é uma escolha, ela é inevitável. E do outro lado, a resistência, o mundo, os outros, o passado, os obstáculos. É nesse embate, nesse choque constante que a nossa vida acontece. Ok, se é uma paisagem, um terreno, que forças são essas que a gente encontra? Vamos começar a identificar os pontos principais nesse mapa. Pense neles como os rios, as montanhas, o clima, as características geográficas que a gente não escolhe, mas precisa aprender a navegar para seguir em frente. O primeiro ponto é a facticidade. Pense nela como o nosso ponto de partida no mapa. São os fatos brutos, aquilo que a gente não escolheu. Onde nascemos, nosso corpo, nosso passado. E atenção, isso não é só um pano de fundo, não. É uma força real ativa, é o peso concreto da realidade que nos ancora. Agora vamos olhar para dentro, para outra força fundamental, o manque, que a gente pode traduzir como falta. Mas cuidado, não é a falta de algo que se possa comprar ou adquirir. É mais profundo. É a ideia de que somos incompletos por natureza. Sabe, nunca estamos prontos. E é justamente essa falta que nos move. É o motor que nos obriga a estar sempre nos criando, nos projetando. Beleza, já vimos o ponto de partida e o motor interno, mas a gente não está sozinho nesse mapa, certo? E aí entra uma das forças mais poderosas, o olhar do outro. Pensa naquele momento em que alguém olha pra gente e de repente nos sentimos um objeto no mundo daquela pessoa. Esse olhar nos julga, nos define, nos congela. Ele é uma força que constantemente desafia quem a gente está tentando ser. E por último, temos o peso da história, o prático inerte. Pensa em tudo que a humanidade já construiu. As leis, as cidades, a tecnologia, os costumes. Tudo isso é o prático inerte. É o resultado de ações do passado que se sedimentaram e viraram o mundo em que vivemos hoje. Esse mundo resiste às nossas vontades e molda o que a gente pode ou não pode fazer. Certo. Com os elementos do mapa em mãos, a grande questão é como se navega nesse terreno. É aqui que a coisa fica ética. A escolha fundamental, a bússola que vai guiar nossos passos, é entre se enganar ou ter a coragem de olhar para esse mapa e ver a realidade como ela é. E aqui a gente vê os dois caminhos possíveis. De um lado, a má-fé. É a tentativa de fugir da própria liberdade, de fingir que somos uma coisa pronta e definida, criando desculpas e ficções para nos consolar. E do outro lado, a lucidez, que é o oposto, aceitar o fardo da liberdade, agir com plena consciência da resistência do mundo. É um verdadeiro imperativo ético. Essa frase do Francis Jenson é perfeita. Querer-se livre é querer-se dentro da densidade do que resiste. Olha que poderoso. A liberdade de verdade não é flutuar no vácuo sem nenhum obstáculo. A liberdade real, com L maiúsculo, só acontece, só tem significado quando ela se choca com o mundo, com aquilo que oferece resistência. Então, aonde tudo isso nos leva? Se essa é a nossa condição, se esse é o terreno, qual é a nossa tarefa? A conclusão é que viver de um jeito autêntico é assumir para si o papel de cartógrafo. É se tornar o mapeador da própria existência. E aqui temos uma espécie de guia prático. Primeiro, reconhecer o terreno, olhar de frente para a faticidade e para a falta. Segundo, recusar as ilusões, dizer não para a má-fé.
Terceiro, agir com consciência das forças ao redor. E por fim, o mais importante, entender que o mapa nunca está pronto. Viver é estar o tempo todo atualizando esse mapa, com cada ação e reflexão. É aqui que acontece a grande virada. Aquele vazio que parecia assustador no começo, ele não é uma prisão. Muito pelo contrário. Ele é o único terreno possível para responsabilidade e para dignidade. Pensa bem, se tudo já estivesse definido, qual seria o sentido? É justamente porque não há garantias que cada escolha nossa importa de verdade. E para fechar, fica essa provocação. Se a vida de cada um é esse mapa em construção, que tipo de território está sendo criado? Qual é a paisagem que as escolhas de hoje estão desenhando para o amanhã? O trabalho do cartógrafo, afinal, nunca termina.